Good morning, students. How are you? I hope you were well. I am great. And here we are for one more lesson do Descomplica, aqui falando hoje sobre pronouns. Eu botei part 1 porque temos vários pronouns, né? Temos possessivos, pronomes pessoais, pronomes reflexivos, pronomes demonstrativos, dentre outros. Hoje, nós vamos focar nos pronomes pessoais e nos pronomes possessivos. Então, é um tema aí que às vezes gera confusão entre as pessoas, entre os alunos, e eu tô aqui para descomplicá-los para vocês hoje nessa lesson. Let's go! Bom, como eu falei, nós vamos falar hoje especificamente sobre os pronomes pessoais e os pronomes possessivos. Em inglês, a gente divide eles em mais dois blocos, digamos assim. Os pronomes pessoais, eu vou dividi-los em subject pronouns and object pronouns. Enquanto os possessivos, eu vou separá-los em possessive adjectives and possessive pronouns. Ok? Assim a pronúncia desse termo gramatical em inglês. Are you ready? I am. Let's go. Começando com os pronomes pessoais. Nada mais são do que os pronomes que substituem um sujeito na frase, né? Um nome próprio, um substantivo. Ele vai ser o sujeito da frase. Né? É o pronome pessoal que a gente diria em português. No português eu tenho eu, tu, ele, nós, vós, eles. No inglês isso muda um pouquinho, ok? No inglês eu tenho I, o you, que vai estar tanto no singular quanto no plural, he para masculino, she para feminino, it, quando a gente quer se referir a coisas, objetos, lugares, sentimentos, ideias. You também vai estar no plural, como eu falei. We para nós e they para eles. Detalhe, essas palavras, do jeito que estão aqui, elas vão ser encontradas no começo da frase. Antes do verbo, elas vão estar localizadas, ok? Ai, teacher, mas olha ali o exemplo da segunda. Who is he? Who is he? Ela não está no começo da frase, ela não está antes do verbo. Mas, gente, lembre-se que uma pergunta no inglês, ela muda a estrutura da frase afirmativa para a frase interrogativa. Aquele he que está ali não deixa de ser o sujeito da frase. Ela só está no final da frase por uma questão de estrutura, por se tratar de uma interrogativa, mas o he segue como sendo o sujeito da frase. Então, essa é uma exceção, onde o sujeito vai estar no final da frase e depois do verbo. Mas os pronomes pessoais vão estar no começo da frase, geralmente, e antes do verbo, ok? Eu aproveito também para falar sobre o pronome neutro, que gera um pouco de polêmica também. Além de eu ter, por exemplo, quando a gente aprende no início, assim, né, nas escolas tradicionais, ou no começo dos nossos estudos em inglês, de que it é usado para animais ou objetos. Gente, Soraya, já vi pessoas chamando seu cachorro de she, seu gato de he, por saber o gênero, o sexo desse animal. Então, ele não vai se referir como it. Então, toda regra tem suas exceções, ok? Se eu sei que é uma girl, my little dog, eu vou chamar de she, sem problema, como eu já vi algumas pessoas tratando seus animais dessa forma. Então, cuidado chamar de it se ela apresenta como um nome feminino, ok? Pode se ofender o gatinho ou o cachorrinho também. E tem também uma questão também que está sendo muito falado hoje em dia, que é a questão do pronome usado por nós. Assim, a gente pergunta para as pessoas qual pronome você gostaria de ser usado, de ser chamado, às vezes em formulários e às vezes são informações que as pessoas podem vir a questionar para você. Mas não se preocupe, você vai responder da forma como você reconhece que é o seu pronome. O meu, por exemplo, é she e her, ok? Mas quando as pessoas são não binárias, quando as pessoas não se identificam, como tem tido esse debate, nesse caso, no inglês, eles chamam esses pronomes neutros, quando vocês estão tratando de pessoas, de they e them.
Esse é o pronome neutro para pessoas não binárias, para pessoas que não se identificam nem como sexo feminino, nem como sexo masculino, gênero, né? Desculpa. Então, elas podem se autodenominar they e them, ok? Ali no último exemplo eu estou dando esse modelo, né? Alex is amazing, they are smart and talented as an artist. Então, é possível que você veja algo desse tipo. Não se estranhe se debater aí com alguém falando they, querendo falar de apenas uma pessoa. Esse é o motivo para que esse pronome esteja ali presente, ok? Well, falando um pouco dos pronomes pessoais, agora a gente vai falar dos pronomes objetos. O que que acontece no inglês? Eu tenho o pronome pessoal, eu, tu, ele, ela, você, nós, né? O it, que é o gênero que só, o pronome que só acontece no inglês. Agora, se eu tenho que posicionar esse pronome no final da frase, ao invés no começo, depois do verbo, ao invés de antes, eu tenho que tomar certo cuidado, porque eu não posso usar o pronome pessoal que eu usei anteriormente, eu tenho que usar o pronome objeto, porque agora o pronome não está mais no lugar do sujeito, ele sim está no lugar do objeto, do substantivo a qual ele se refere. Por exemplo, uma coisa é eu falar, I love chocolate, certo? Tá vendo que eu tenho chocolate ali como substantivo? Eu tenho o sujeito, I, o pronome pessoal, I, o verbo love e chocolate que tá como substantivo. Agora eu não quero falar chocolate, eu quero substituir porque você já sabe que eu tô falando sobre chocolate. E aí eu vou usar quem ali no lugar de chocolate? O it. Observem ali, o it é uma coisa, né? O chocolate é uma coisa, é um alimento. Então, não posso tratar ele diferente. O it, ele vai ser igual, tanto como sujeito, quanto objeto da frase. Agora, nem todos ficam iguais. Observem, se eu quero falar eu amo ele, eu não posso falar I love he, porque ele agora está posicionado no final da frase e após o verbo. Portanto, nesse caso, eu vou usar o him, ok? Isso também acontece com ela em final de frases. Se eu quero falar eu vou com ela, eu não posso falar I will go with she, como eu usava no sujeito. Como eu vou usar agora o her. I will go with her, ok? Também muda para nós, que lá no sujeito, lá no pronome sujeito, ele estava como we, agora ele vai estar como us. Come with us. Não vou usar come with we, eu vou usar come with us, certo? O eu, né? Ela me chamou, é o pronome oblíquo, observa, ela me chamou, ela chamou eu. Não, ela me chamou. Então, she called me yesterday. Ela me chamou ontem, ok? E o they também muda, tá? Eles no final, ou elas no final de frase já não vai ser mais they, vai ser them, ok? I saw them, não só no final de frase, depois de verbo. Observem nessa último exemplo. I saw them at the mall. I saw them at the mall. Eu vi eles. O eu é o sujeito da frase e o them é o objeto da frase. Portanto, eu não posso usar they, eu vou usar them. Atenção, porque isso gera muita confusão, realmente, tá? Mas não é muito difícil. Começo de frase antes de verbo, final de frase ou depois de verbo, eu uso o pronome objeto e não o pronome sujeito, como foi ensinado para vocês aqui nesse slide. Certo? Continuando, então, vocês vão agora praticar a diferença entre o pronome sujeito e o pronome objeto, porque é assim que a gente aprende, gente, certo? É assim que a gente memoriza, a gente aplicando o que a gente acabou de aprender nas frases. Eu tenho aí 10 frases, eu não vou me atentar ao qual pronome você está usando, desde que ele seja aplicado da forma correta, porque às vezes eu tenho verbos aqui, né, que eles exigem um pronome específico, porque está na terceira pessoa. Então, observem tudo isso, certo?
e tentem encaixar o melhor pronome, seja sujeito, seja objeto, para as frases abaixo, ok? Agora a gente vai passar a falar dos possessives, que são os possessivos. No inglês eu também tenho dois tipos, aqueles que vão antes do objeto a qual está se falando, a qual se tem posse, e aqueles que se falam depois dos objetos na quais se tem posse. É como se eu falasse assim, my pen is new. Minha caneta é nova. Tá vendo que o minha está antes do caneta? No inglês, os pronomes possessivos são ditos geralmente antes do que se tem posse. Minha irmã, my sister, ok? O nome dela, eu não vou falar name her, vou falar her name, como vocês podem observar por aí, ok? Então, eu tenho aí os possessive como antes do que se tem posse, sendo my, meu, your, seu, his, dele, her, dela, its, dele ou dela para um animal, para um objeto, your, seu, no plural, seus, our, nossos, ou nossas, e their, deles ou delas. Agora, às vezes eu posso localizar esse possessive no final da frase. Ao invés de falar my pen, eu falo essa caneta é minha. E eu boto o pronome possessivo no final da frase. Nesse caso, eu não vou usar esses aqui. Eu vou usar esses aqui. Observem, o my vira mine, o your vira yours. Eles têm um S, basicamente, no final dessas palavras, né? Então, fica... this pen is mine, ok? Ou this is my pen. Então, my, final da frase, e my antes da caneta, se assim eu quiser falar. I like that book. Is it yours? Tá vendo? Eu gosto desse livro. Ele é seu? Eu não posso usar o your aí, porque eu já estou usando ele no final, como a última coisa da minha frase. Inclusive, quando eu quero falar assim, what's your name? Oh, my name is Soraya. And yours. Não posso falar and your, eu tenho que falar and yours, porque a última coisa que eu estou falando nessa frase é o possessive. Portanto, essa pergunta e o seu já não vai ser and your, vai ser and yours. Eu tenho que respeitar essa regra, ok? Deixa eu ver um outro exemplo. These copybooks are theirs. Esses cadernos de anotações são deles, ok? Porque deles está sendo dito no final da frase. A última coisa que está sendo dito é o possessive, o possessive. Portanto, a gente tem que usar com esse Szinho, tá? Tirando o mine ali. Essa é a diferença do possessive antes do que se tem posse ou no final da frase, certo? Nossa professora está atrasada. Our teacher is late. Ok? Agora, se eu quero falar essa teacher é nossa, eu vou falar this teacher is ours. Porque o nossa foi lá para o final da frase. É essa a diferença. Então, mais uma vez, eu tenho dois tipos de possessive aqui. E aí, a gente vai entrar mais uma vez na prática, agora diferenciando os adjective possessive dos possessive pronouns. Eu sei que vocês conseguem. Prestem bem atenção no uso dos possessives aqui e utilizem eles de forma correta, ok? Que eu vou estar corrigindo na medida que vocês estiverem fazendo, botando as respostas embaixo da apresentação, como está aqui. Ok? Good luck! Bora exercitar, bora praticar. Muito fácil, praticamente, né? A gente tem aqui os sujeitos, pronomes sujeitos, começo de frase, revisando, então, geralmente no começo da frase e antes do verbo, né? Atenção nas exceções. E os object pronouns, que estão localizados geralmente depois de verbo ou final de frases. E aí, os possessivos, né? Quando eu tenho antes do que se tem posse, eu uso esses. E quando eu falo só no final da frase, ou eles isoladamente, eu uso esses. Vocês vão praticar também os adjetivos possessivos e os possessivos pronomes. Os pronomes possessivos dessa forma
também colocando aqui o que melhor se encaixa em cada uma dessas frases. Tem que não ser repetitivos, trocar os possessivos, caso eles encaixem mais de uma opção, ok? E a gente vai finalizar a aula de hoje com o Video Comprehension. Vocês vão assistir, vocês vão prestar bem atenção nos pronomes que vocês localizam nesse vídeo, certo? Se localizam pronomes pessoais, pronomes ou pronomes possessivos, né? A forma como eles estão localizados, pausem o vídeo, observem o uso deles, quantos pronomes pessoais, quantos pronomes possessivos vocês identificam, ok? Vamos estudar, vamos entender o uso dos possessivos e dos pronomes aqui nos vídeos, ou nos filmes, ou em tudo que vocês observarem nessa semana no inglês. Além disso, vamos trabalhar um pouquinho de interpretação, tá? Quero que vocês atentem à forma como a pessoa está se referindo ao juiz, falando junto ao juiz de forma educada, é assim que nós nos referimos ao juiz numa corte, ok? Quero que vocês me contem em português mesmo, para eu entender a compreensão, qual foi a versão dela sobre a forma como esse casal se conheceu. Segundo casal que está sendo ali indiciado, qual o segredo para um casamento duradouro? E por que eles não precisaram pagar pela multa, tá? Esse juiz aqui, o Frank Caprio, ele é conhecido como um juiz muito humano, né? Você provavelmente deve ter visto algum vídeo dele por aí. Então, vocês vão assistir, vão usar a Video Comprehension para ativar o seu listening, ativar a sua compreensão de listening e de sight também, né, que a visão, a vista também vai ajudar você na compreensão, e toca a ficha. Bora, assista quantas vezes for necessário, mas principalmente preste atenção nos pronomes, é isso que a gente estudou aqui, tá? Porque eles estão em todo lugar, eles são muito importantes na frase, eles são as pessoas nos quais a gente está se referindo na frase, e eles também direcionam caso a gente esteja falando de posse de algo, né? Então, bora estudar pronomes para a gente finalizar esse assunto de uma vez por todas e da melhor forma possível. Qualquer dúvida que tenham sobre essa lesson em específico, estou à disposição de vocês, ok? Thank you, and have a good day, and great studies. Good studies for you guys. I'm here to help you in anything. Thank you.